belo dia. É um domingo de frio em São Paulo. Eu tô indo no mercado comprar uns negocinhos e quero conversar com vocês. Oi, galera. Vamos conversar? Tô aproveitando que eu tô indo no mercado comprar umas coisinhas e decidi trocar uma ideia com vocês ao longo do caminho. Galera, eu tenho pensado muito sobre a utilidade, né, do nosso serviço mesmo, da nossa profissão, assim. E aí, dizendo da forma mais, talvez, filosófica das coisas, ou não sei, mas é para além da lente do capitalismo, assim. Eu tenho muitos amigos que não são da área de TI, né? Na verdade, o meu ciclo mais próximo de amigos não é da área de TI. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, assim, desse mesmo ciclo que, apesar de não ser da área de TI, exercem cargos em grandes corporações, né? E aí a gente tem que lembrar que a maioria das grandes corporações hoje só é o que é por ter conseguido dominar bem a tecnologia para conseguir uma escala, né, de produção e, enfim, de distribuição dos seus produtos. Então eu tenho pensado muito sobre o propósito mesmo das coisas, e eu sempre reflito sobre isso, né? Não é tipo, poxa, estou em uma crise existencial, não é sobre nada disso. Eu acho que é muito importante, assim, a gente, como exercício presente, assim, na nossa vida, a gente refletir sobre o propósito das coisas, né? Sobre o propósito de onde a gente tá investindo mais tempo da nossa vida. Afinal, a gente ouve as pessoas falando isso muitas vezes, mas poucas vezes a gente para refletir, né? Principalmente pessoas mais ricas, assim, que tem mais ricas em fortunas, assim, né? Que conseguem atingir esse nível de conseguir escolher o que eles vão fazer por um propósito, né? Eles sempre falam que o tempo, ele é o bem mais precioso que você vai ter, né? E é verdade. A intencionalidade, o propósito e etc. são as coisas mais importantes que você vai ter na sua vida. E aí, cara, trabalhar com TI na era da inteligência artificial não é uma coisa muito fácil, porque ela escancara muito mais, né? Enfim, eu acho que a inteligência artificial, ela vai trazer muito mais foco no propósito como um todo, porque a tecnologia, no fim do dia, ela é o método, né? Ela é pura e simplesmente o método de como você entrega alguma coisa. E aí, pensando muito na vocação dos meus amigos que não se formaram em TI propriamente, tem outra área e tal, eu tenho pensado muito nisso, sobre o fato da TI ela ser só o método, assim mesmo. Por exemplo, eu tenho amigos que eu tenho uma amiga que ela é pesquisadora, e eu acho muito importante o trabalho que ela faz, para além do utilitarismo capitalista, assim, né? É você conseguir... Ela tem uma posição em uma grande corporação, como pesquisadora, como UX Researcher, né? Ela é pesquisadora de formação, e aí o capitalismo, ele tenta encaixar as pessoas em pequenas caixinhas, né? Então, ela atua como pesquisadora para uma grande corporação também, mas, para além disso, ela consegue exercer um paralelo do que seria, na nossa área, uma contribuição para a comunidade, que seria um projeto open source, assim, que ela tem um projeto cultural, um projeto de pesquisa, mas focado na cultura mesmo, né? E aí, quando a gente pensa no propósito desse trabalho, me parece algo muito mais real, né? E é óbvio que a tecnologia ela pode impactar muito na forma como essas outras áreas exercem o que elas exercem, mas muito puramente no sentido de conseguir produzir mais, né? Se a gente for pensar assim, eu tava pensando, cara, eu quero fazer um projeto open source que vá... Na verdade, eu tava pensando muito sobre... Eu quero fazer um projeto que vá suprir alguma necessidade, né? E aí eu tava pensando em amigos que eu poderia perguntar qual é uma necessidade sua hoje. E aí, por mim mesma, eu já pensei, cara, essas pessoas, eu não consegui imaginar, por exemplo, dentro de um fluxo de trabalho dessa minha amiga, nesse projeto de pesquisa mais voltado para a cultura, eu falei, cara, ela já faz um trabalho tão relevante, eu não consigo ver uma forma em que a tecnologia vai, tipo, cara, mudar a vida dela, né? Como é que a tecnologia, qualquer software, qualquer coisa, vai de fato
impactar de forma drástica, né? Porque toda vez que a gente tá buscando um produto, né, essa era do micro SaaS da vida, que todo mundo quer ter uma fontezinha extra de dinheiro, né, pra gente ser bem objetivo, a galera sai desenvolvendo qualquer coisa, né? Mas uma das coisas que eu já aprendi estudando sobre produto é, cara, não foque na tecnologia, né? Não foque na solução, foque no problema. Tem alguma coisa que você de fato consegue resolver somente com a tecnologia? Ou no fim das contas é só uma forma de dar mais escala, de trazer mais dinheiro, de demitir pessoas, de trazer mais produtividade, sabe? E aí eu tava pensando sobre isso, assim, e realmente, assim, a gente sempre tenta criar, por mais que a gente comece com contribuições para a comunidade, em algum momento isso puxa um tempo tão grande da nossa vida, né, de lidar com o trabalho e com a contribuição e tal, que a gente vai eventualmente tentar fazer dinheiro com aquilo, né? E aí eu penso muito sobre isso, assim, sobre como navegar na área de tecnologia e sair desse caminho completamente utilitarista pro capitalismo, sabe? Porque a gente vê uma galera fazendo uma grana na nossa área hoje e não pensa nessas coisas, né? Não pensa que lá pra frente todo o cérebro e tempo que você investiu da sua vida pode ser jogado fora e vai, se for necessário. Então, eu acho que a gente tem sempre que pensar, assim, em formas da gente ter uma vida com mais propósito, assim. Não colocar o nosso intelecto e a nossa entrega no mundo corporativo como o propósito da nossa vida. Porque, em algum momento, e a gente tá vendo isso acontecer hoje na era da inteligência artificial, em algum momento as pessoas vão se deparar que elas são só números. E que o trabalho super importante, a tecnologia super interessante que você domina, ela vai ser facilmente substituída. E, enfim, eu acho que todas essas coisas elas sempre aconteceram, né? Desde lá da época da Revolução Industrial, que os trabalhos sempre estão mudando as suas formas, mas a lei de Moore, ela tá um pouco mais drástica. Eu acho que é isso. Eu vi uma notícia essa semana, eu acho. Eu sou muito ruim com memória, assim. Então eu não vou lembrar muito de referências. Mas eu vejo se eu encontro essa notícia e coloco aqui na descrição do vídeo. Mas eu vi uma notícia falando que basicamente a escala de processamento, que ela era contínua ali de acordo com a lei de Moore, sempre, né? Sempre tinha um aumento gradativo previsível. Com o passar do tempo, ela quebrou, assim, a lei de Moore. E é isso, a gente tá nessa época em que essa lei de Moore, que durante anos e anos foi preditiva e funcionou, essa lei, ela de certa forma tá quebrando, assim. Então a gente tá nessa época dos excessos com relação à tecnologia, todo mundo usando a inteligência artificial pra fazer alguma coisa e todo mundo fazendo nada, né? Porque assim como a rede social criou um excesso de conteúdo, que a gente fica vendo, e ao mesmo tempo a gente não vê nada, a gente fica um dia inteiro vendo vídeos que não agregam nada. E não é uma crítica, é só uma constatação mesmo. Da mesma forma com que a produção de conteúdo em si, ela vem sendo superficializada, porque é tudo muito superficial hoje em dia, é muito sintético, né? Assim como a produção de conteúdo ela tenha sido sintetizada tanto ao longo desses últimos anos, a produção de produtos e a produção de programas também tá sendo, né? Então tá todo mundo com o poder do desenvolvimento na mão, desenvolvimento que durante muitos e muitos anos ele foi o que ia ditar se a sua empresa ia dar certo ou não, se o seu produto ia dar certo ou não. Agora ele tá aí e eu acho que daqui a um tempo as pessoas vão começar a pensar muito mais sobre o propósito das coisas, né? Porque vai ficar tão fácil construir alguma coisa, guardando todas as ressalvas com relação à inteligência artificial vai ou não vai substituir os humanos. Enfim, não quero levar para esse lado da coisa, mas guardando todas as ressalvas, eu acho que as pessoas vão começar a pensar muito mais sobre o propósito das coisas. E eu sou muito confiante na humanidade, assim. Então, eu acho que, apesar de muitas famílias e muitas pessoas serem impactadas diretamente, porque vai sim ter uma grande rotatividade de pessoas em posições e muita gente ficando desempregada, assim, do meu ponto de vista. E aí, falando em proporção, tá? Muita gente ainda vai continuar muito necessária em seus trabalhos, mas eu acho que muita gente, sim, vai acabar optando por outras áreas, justamente porque a área de tecnologia ela não vai ser tão mais
pregadora como ela sempre foi, assim. E eu acho que é isso, eu sou muito confiante na humanidade. Eu acho que a gente vai tentar buscar um caminho de mais propósito, seja na nossa área de tecnologia, enquanto a gente produz as coisas, o que é que a gente vai produzir, o que é que a gente realmente quer produzir, o que é que a gente quer construir, mas também as pessoas que eventualmente vão sair da área de tecnologia e que em grande parte entraram na era da tecnologia muito pelos ganhos, as pessoas vão tentar buscar algum projeto, alguma vocação que faça mais sentido de fato. Vou lá comprar as coisinhas. Já fiz as comprinhas aqui. Agora vamos para casa tomar café da manhã. E aí, só pra fechar, o que é que eu quero dizer com tudo isso, né? É só pra gente pensar mesmo. Se a gente realmente gosta do que a gente tá fazendo, sabe? Antes de seguir simplesmente o caminho do dinheiro, seguir simplesmente o caminho da produção excessiva, sem pensar, né? Qual que é o máximo do que a gente precisa e o que é que eu vou fazer a partir do momento em que eu conseguir tudo que eu preciso, financeiramente falando, né? Eu penso muito sobre o que é que como é que eu quero me aposentar, né? Eu gosto tanto da minha área, assim, a ponto de querer me aposentar exercendo algo relacionado a ela, assim. Ou eu gosto tanto, assim, da minha área a ponto de querer passar o resto da minha vida trabalhando com isso antes de me aposentar. Então eu acho que são sempre, até o momento, a resposta tem sido sim, eu quero permanecer exercendo o que eu faço hoje. Mas é bom sempre se perguntar, né? Porque a gente... Isso não é de hoje. Isso em todas as épocas existiu pessoas vivendo no piloto automático, sem refletir muito sobre as próprias escolhas, assim. Mas eu acho que é muito importante, como um todo, a gente sempre exercitar isso, pra que a gente busque de fato uma vida com propósito, né? E é isso. É bom também a gente exercitar isso no sentido de lembrar aquelas coisinhas que geralmente a gente ouve no começo da faculdade, que a gente esquece, né? Mas pensar sobre essas coisas muito básicas e fundamentais que a gente acaba se esquecendo, né? Tipo, pô, tecnologia é o meio, ela não é o fim. Ela não vai ser o resultado, ela não vai ser a parte mais importante da entrega, né? Então, por exemplo, o seu trabalho num banco, a forma como a gente oferece serviços financeiros, a tecnologia ou as tecnologias que a gente usa, ou se a gente não usa nenhuma, isso nunca vai ser a parte mais importante do processo, né? Que é, de fato, fornecer serviços financeiros. Então, é isso, galerinha. Eu agradeço se alguém estiver vendo esse vídeo. E é isso, eu sei que vai ser um caminho muito difícil isso de produzir um outro tipo de conteúdo. Algumas pessoas vão gostar e outras nem tanto, porque às vezes as pessoas gostam só de ver técnico, sem conhecer muito sobre as pessoas que estão do outro lado e o que é que elas pensam e etc. Mas eu gosto de me conectar com as pessoas, me conectar com emoções, sentimentos e foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje. E é isso que vai me ajudar a estar mais próxima do meu propósito. Queria muito agradecer quem ficou aqui até o final, nesse Dirige e Fale. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você quiser me chamar, me chame. Vamos trocar ideias. Tá bom? Não, eu vou dar uma enroladinha aqui pra dar o tempo de eu estacionar. Eu entrei toda errada na vaga. Vou ter que estacionar de novo. Então, é isso, galera. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Já saí, já voltei. Vou tomar meu cafezinho da manhã agora, nesse domingo de preguicinha. E deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que vocês pensaram. Pro YouTube, como um todo, sempre foi muito importante fazer isso, né? Engajar no conteúdo e tal. Mas nesse momento, principalmente, né, do que eu tô trocando o tipo de conteúdo que eu tô fazendo, isso é mais importante ainda, tá bom? Beijos. E manda lá pro seu amigo que é meio xarope das ideias e fica pensando nessas coisas também. Talvez ele goste. Tá bom? Fui!